Olá, sejam muito bem-vindos a Arquivis for You. E nessa aula eu vou te mostrar como que nós fazemos aqui a calçada. Na aula passada, nós fizemos aqui desse projeto o piso e o teto, né? Agora a gente vai desenvolver aqui a calçada já com os níveis, já com a guia e também com as tarjetas, ok? Então vamos lá. Para isso, nós separamos aqui um arquivo especificamente da calçada, tá bom? Então vamos lá. Vou dar um reset aqui no 3ds Max. Nós vamos importar esse arquivo aqui, ó, tá? Que é o arquivo da calçada. Vou vir aqui em File, Import, Import. Vou escolher o arquivo da calçada, dar um Open. Vou mudar aqui para metros e dar um OK. Pronto. Novamente, eu vou selecionar todo o arquivo DWG, todo o desenho. Nós vamos vir aqui no script, aquele script que nós tínhamos usado logo no início, esse clean DWG. O que ele vai fazer? Ó? Eu sei que todas as linhas aqui estão planas, porém, por uma questão de segurança, nós vamos fazer isso novamente. Então aqui eu vou colocar qual que vai ser o nome da camada, vou colocar DWG, vou desabilitar a opção de grupo, que eu não quero que ele agrupe. Quero que ele achate todas as linhas e limpe os layers que não estão sendo utilizados. Vou clicar em Start, bem rápido. Posso fechar aqui. Se vocês notarem que no lateral esquerda já tem a camada e com os itens aqui, as linhas, ok? Então vamos lá. Vamos para a vista top. Vou desligar aqui a nossa grade, apertando a tecla G. Vamos dar início aqui à modelagem. Eu vim aqui no painel Create. Vou clicar aqui em Plane, tá? Eu não quero nenhum segmento, então vou clicar com o botão direito em cima da setinha. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um plane saindo daqui desse ponto até esse ponto aqui. Então, para isso, como eu estou mexendo na vista plana, eu vou mudar aqui de 3 para 2.5. Tá? Para aparecer essa opção, basta pressionar botão esquerdo do mouse aí, manter pressionado, até aparecer as opções. Então, vou clicar aqui nesse ponto, mantendo o botão esquerdo pressionado, arrasto e solto aqui no rumo do portão basculante. Pronto. Já vou trocar aqui o nome para calçada, para ficar bem organizado. E só lembrando que aqui no lateral esquerda, na minha camada, na minha barra de camadas, o layer ativo está o DWG. Tá? Como nós criamos aqui um objeto, ele caiu aqui dentro desse layer, tá aqui. Só que eu não quero criar um novo layer chamado calçado, eu quero que esse elemento fique dentro desse layer. Para isso, ó, o elemento já está selecionado, tá? Calçado aqui. Eu vou clicar aqui para criar um novo layer, vou colocar o nome de calçado. Automaticamente, o objeto já foi para cá. Vamos lá. Vou selecionar o nosso plane. Eu vou converter ele para Editable Poly, tá? Botão direito em cima dele, Convert to Editable Poly, tá? E vou selecionar essa linha aqui, vou vir na vista 3D só para vocês verem, tá? Vou apertar a tecla W, vou ver. E aí, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou mover essa linha até aqui, ó, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu preciso ter um segmento, manter esse segmento aqui, para poder fazer esse detalhe do muro, tá? Então, para isso, para a gente fazer uma cópia, né, esticar essa linha, vou fazer até aqui na vista 3D, ó. Eu vou apertar a tecla Shift, arrasto e solto, tá? Eu já criei uma extensão desse objeto. Volto aqui na vista 2D, vou apertar a tecla S, para mexer em plano, né? O Snap em plano, 2.5. Arrasto e até aqui. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o restante aqui da calçada. Até nós chegarmos aqui na guia, ok? Só para vocês entenderem aqui o projeto, ó. Eu tenho uma parte, a gente chama de faixa de acesso, onde a gente pode realmente inclinar a nossa calçada, uma faixa de passagem, ela tem que estar plana, e a faixa de serviço, onde é colocada a grama e também a guia rebaixada. Voltar aqui no 3ds Max. Então vamos lá.
essas linhas aqui, ó, essas 3 linhas que eu selecionei, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer uma extensão dela, ó. Pressiono Shift, arrasto, solto, tá? E aí eu vou levar o cursor, ó, até lá em cima, desse jeito. Mesma coisa do lado de cá. Pressiono a tecla Shift, solto e levo o cursor até lá. Se eu vier aqui na vista 3D, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Bom? Exatamente isso aqui, ó. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro aqui agora? Vou botar aqui na vista top. Selecionar primeiro o objeto. Vim aqui na vista top. Esse ponto aqui, ó, que nós temos aqui no projeto, ele está com mais 5. Vou botar aqui no AutoCAD. Tá com mais 5. E aqui é o 0 mesmo, tá? Ou seja, ó, daqui para cá eu tenho uma queda de 30 centímetros. Desse jeito, ó. Uma queda de 30 centímetros. Só lembrando que a inclinação só poderá ser feita daqui até aqui. Daqui para cá é plano, ok? Só lembrando que aqui também esse pedacinho vai ter a guia rebaixada. Mas vamos lá. Aqui no Max, ó, o que nós temos que fazer? Eu vou selecionar esses pontos aqui, esse ponto. Vou clicar com o botão direito em cima do mover. Já vou colocar aqui, ó, menos 30, tá? Então Enter. Fechar. Vou botar aqui no Max para vocês verem. Olha lá. É isso mesmo. Esse outro ponto aqui, esse outro vértex, eu também vou rebaixar ele. Vou botão direito. Em vez de colocar menos 30, vou colocar menos 29. Subiu 1 centímetro. Tá? Esse pedacinho aqui. Então notem que ele começa a inclinar lá de cima. Tá? Então vamos lá. Esse ponto aqui também. Lembra que eu falei para vocês que essa parte inteira aqui praticamente é plano? Então esse aqui eu vou colocar menos 30. Ó, menos 30. E esse aqui menos 29, né? Valendo centímetros. E aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui também, ó. Esses dois pontos, né? Primeiro ponto, menos 30. O segundo ponto, menos 29. Bom, nós já temos agora a queda certinha da calçada ali em cima, tá? Somente esses dois, na verdade esses 3 pontos aqui que eu vou descer eles 1 centímetro, tá? Então vou selecionar os 3 de uma vez, clicar com o botão direito. Como eles estão no mesmo nível, eu consigo rebaixar eles de uma forma mais simples. Então, menos 1 no Enter. Pronto. Agora, como esse ponto aqui, eu não sei qual que seria o nível dele, eu vou selecionar, tá, esses 2 pontos aqui. Vou clicar com o botão direito e vou fazer uma média mais ou menos entre esse ponto, tá, e esse ponto aqui. Se eu tenho 30 caindo aqui, vamos imaginar que seria aqui esse pedaço seria maior e aqui um pedaço um pouco menor. Vamos imaginar que aqui seria uns menos 10, tá? Mais ou menos isso. Ó. A gente olhar mais ou menos de lado aqui, ó. Vou até numa vista lateral, tá? Ali. Eu tenho aqui uma pequena rampa. Show? Próxima etapa agora, a gente está desenvolvendo esse projeto. Eu vou mudar o modo de visualização aqui para o modo Clay, tá? Para ficar mais fácil de visualizar esses pontos. Ó. Botão direito aqui, Default Shading, e mudo para Clay. Vou pressionar a tecla F4 uma vez para mostrar as nossas edges, tá bom? Já vou agora esconder esse WG que a gente vai precisar dele no momento. Então vamos lá. Como eu já tenho aqui a parte onde que eu botei a rampa, esse pedacinho, né? E aqui na frente é o portão. No rumo do portão aqui, pessoal, eu vou fazer uma pequena soleira, tá? Demonstrando o seguinte, que eu tenho daqui para lá, eu tenho 5 centímetros. Eu vou subir um pouquinho para chegar no 5, ok? Então eu vou voltar ao DWG de novo. Vou vir aqui no painel Create.
Vou fazer um plane, vou daqui até aqui, tá? E vou fazer um outro plane, assim, ó, dessa forma aqui, só para a gente demonstrar o piso interno, ok? A gente vai copiar toda essa calçada aqui para o nosso projeto. Vamos lá. Então, esse piso aqui, ó, que é o piso interno, ele dá com 5 centímetros. Vamos até mudar o nome dele aqui, ó, piso garagem. Vou clicar com o botão direito em cima do mover e vou colocar aqui a altura dele, ó, de 5 centímetros. Volta no projeto. Esse outro item aqui seria a soleira. Vou colocar o nome aqui para soleira. O que nós vamos fazer? Nessa soleira aqui, ela vai ter uma espessura. Então, eu já vou adicionar aqui no Modifier List, tá? Um modificador chamado Shell. Qual vai ser a altura dessa soleira? Vai ser 2 centímetros. E agora a gente vai aqui em uma vista lateral. E aqui, ó, vocês podem notar que a extrusão foi para cima, do ponto base para cima. Ou seja, ó, se eu descontar 5 centímetros, descontar 2, eu vou subir 3 centímetros. Tá? Então, vou clicar com o botão direito, no Z que eu vou digitar 3. Pronto, ficou certinho? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um refinamento certinho dessa calçada. Então, vou selecionar a calçada, botão de Vertex, vou selecionar esses dois pontos aqui, que são zerados, clicar com o botão direito e vou colocar eles no nível 3 centímetros. Eles vão cair exatamente aqui, ó, no ponto da calçada, ok? Então vamos lá para a nossa próxima etapa, que a gente está desenvolvendo todo o restante da calçada aqui, ok? Vamos lá. Aqui na vista superior, e o que a gente vai fazer? Vamos desenhar aqui um muro, só para efeito de visualização, fica mais fácil de visualizar. Vou pressionar a tecla S para ativar o nosso snap e vou contornar aqui em cima do muro. Somente para a gente ter um parâmetro. Não precisa ficar certinho, ok? Vou até copiar esse elemento para cá. Eu vou copiar ele com o Shift. Pressiona a tecla Shift, pressiona aqui em cima do eixo X, arrasto e solta. E aqui eu já vou clicar na opção de instância. Tudo que eu fizer num vai afetar o outro. Eu vou mover agora justamente para o item ficar certinho, ó, em cima dele, ó, moveu, tá? E agora eu vou aplicar um modificador chamado Shell. E vou colocar uma altura aqui de 250, tá? Somente para exemplificar. E para baixo, utilizando aqui o mesmo modificador, vou colocar 20 centímetros. A gente ter uma base, como vai ficar o muro aqui, ok? Vamos lá. Um detalhe muito importante, vamos salvar o arquivo, tá? Salva ele na pasta de vocês. Vou salvar aqui na minha pasta para a gente não perder. Salvar ele como calçado. Pronto. Então, a calçada está pronta, com os desníveis corretos, igual está no projeto. E agora a gente vai fazer as calçadas do vizinho, tá? A gente vai só prolongar, fazer um pouquinho dessa e um pouquinho da outra para cima, tá? Para a gente ter uma composição depois na hora de renderizar. Vou aqui na vista topo, vou desabilitar aqui o DWG, selecionar a calçada, pressionar a tecla Shift, no eixo X, copio, solto. Eu não quero como instância, esse aqui na verdade vai ser como copy. Vou dar um OK, tá? Vou selecionar aqui a opção de Polygon e vou deletar todas essas laterais aqui, ó. Seleciono, aperto Delete. Seleciono, aperto Delete. E vou fazer uma cópia desse elemento para cima, mas antes faltou apagar isso aqui, ó. Na verdade, isso aqui já é para dentro do lote. A calçada seria somente isso aqui. Então, feito isso, eu vou copiar esse elemento também lá para cima. Pressiono Shift, arrasto, solto, como copy também.
volta aqui na lista 3D. E agora eu vou mover esse ponto aqui para esse ponto aqui. Tá certinho. Seleciono o objeto. Como eu estou trabalhando na vista perspectiva, o meu snap tem que estar em 3. Tá? Agora eu trabalho em 3 dimensões. E antes de eu mover, aqui no ponto pivô, eu tenho o eixo X, Y e Z. E no meio eu tenho uma bolinha. Eu vou clicar justamente nessa bolinha. Por quê? Porque quando eu clico nela, eu tenho a opção de mover em todos os eixos. Tá? Fica bem mais fácil de eu movimentar. Então eu vou parar o mouse aqui perto do início da calçada. Apareceu o endpoint. Eu clico no botão esquerdo, mantenho pressionado. Ó. Ele travou ali. Eu vou mover até esse outro ponto. Ó. Fazer a mesma coisa com essa outra calçada. Ó. E para cá. E agora eu vou fazer os ajustes necessários aqui, como se realmente essa calçada fosse a calçada do vizinho. Como é aquela calçada de cima, o canto superior esquerdo já está selecionado, eu vou clicar aqui no Vertex, vou selecionar essa linha, esse Vertex, perdão, e vou arrastar ele para cá, nesse ponto. E aqui, pessoal, na calçada de baixo, vou selecionar ela, esse ponto aqui, ó, eu vou elevar ele um pouquinho só, tá? Vocês já vão entender ele. Selecionei o Vertex, botão direito, tá? Ele está aqui menos 29. Eu vou elevar ele um pouquinho, 10 centímetros a mais, então vai ser menos 19, tá bom? Só um pouquinho. Vou cancelar a seleção do Vertex, seleciono novamente a calçada, venho aqui no Vertex, seleciono esse item aqui, tá? E vou mover esse Vertex para esse outro ponto aqui, ó. Então, ó, no eixo Z, arrastei, soltei. Tá? Só para a gente ter esse pequeno desnível aqui, exatamente como se fosse lá no mundo real. Então aqui nós já temos a calçada principal e um prolongamento das calçadas do vizinho. A próxima etapa agora, a gente está desenvolvendo a sarjeta e a guia. Bom, então vamos lá. Para isso, eu trouxe até um exemplo aqui, uma sarjeta, a guia, na verdade, né? Essa parte aqui seria a guia, essa parte aqui seria a sarjeta, tá? Então a gente vai modelar essa guia e essa sarjeta aqui no Max, exatamente aqui no desnível, e também fazer aquele pequeno rebaixo que tem aqui na nossa entrada da garagem, tá bom? Exatamente como é no mundo real. Para isso, eu vou precisar fazer uma linha desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, tá bom? Então vamos lá. Como eu estou com o Vertex, como eu estou com o Snap 3, ou seja, eu posso trabalhar em 3 dimensões, eu vou deixar ele ativado, porque eu estou no modo perspectiva. Vem aqui no painel Create, clico aqui em Line, tá? Verifico se eu tenho Corner e Corner, tá? Deixo sempre esses dois habilitados, que eu vou desenhar de forma reta. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desenhar uma linha utilizando as nossas calçadas como parâmetro, tá bom? Então vamos lá. Clico ali no início, clico aqui, faço esse detalhe, ó. Esse outro, até aqui, pronto. Botão direito para sair do comando ou ESC. Vem aqui no painel de modificação, tá? Já vou colocar aqui o nome desse objeto, ó, vai chamar guia e sarjeta. Pronto. E agora eu vou aplicar um modificador aqui, chamado Extrude, tá? Vocês já vão entender por que nós estamos utilizando esse modificador. Clico ali na lista, digito X, digitou X já vai aparecer Extrude. Tá? Quanto que eu vou extrudar nessa linha? Vai ser 15 centímetros. Deixa eu verificar aqui na nossa referência. É 15 centímetros. Depois a gente vai criar mais uma extrusão de 7 centímetros. Mudou 15, ele subiu. Ah, na verdade eu queria que ele descesse, então menos 15. Dessa forma aqui, ó. Ok?
Eu vou desabilitar aqui meu Snap, que eu não vou utilizar ele agora. Vou clicar com o botão direito em cima dessa extrusão que nós fizemos, Convert to Editable Point. Vou mudar aqui para o modo de seleção Polygon. Tá? Vou dar um Ctrl A, porque eu quero que ele selecione todas as faces. Aqui, na barra lateral direita, vocês vão ver que vai aparecer aqui o Extrude e também um botão de Settings. Basta vocês clicarem aqui nesse botão de Settings. Tá bom? E aqui, pessoal, aqui vem, acho que, o pulo do gato que vocês têm que fazer aí. Quando vocês clicam lá no Settings, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Tá? Nesse ponto que eu estou mexendo o mouse aqui, ó, até grifar para você, esse, tá? Vocês vão clicar e mudar para local normal, ou seja, ele vai fazer uma extrusão de forma reta, tá? Ele não vai entortar. Se a linha estiver um pouquinho torta, a extrusão vai ficar torta também. Então, nesse caso aqui, ela vai ficar sempre reta. Então, eu vou dar uma extrusão aqui, vamos voltar lá na nossa referência, ó. 10 centímetros, já está aqui 10 centímetros, ok? Olha lá, espessura de 10 centímetros. Vou dar um OK, tá? Vou confirmar aqui. E agora, eu vou fazer uma outra extrusão, só que de 7 centímetros para baixo. Tá bom? Só que antes de eu fazer essa extrusão, notem que essa guia, ela tem uma leve inclinação para frente, tá? Se eu tenho aqui 10 centímetros, aqui embaixo eu tenho 15. Ou seja, eu movimentei 5 centímetros para criar essa inclinação. Então, vamos fazer exatamente a mesma coisa na nossa guia. Eu vou mudar aqui de Polygon para Edge, tá? Vou clicar nessa linha de baixo, clique em apenas uma linha. Vou clicar aqui na ferramenta de Loop, ele vai selecionar toda a extensão da linha para mim. Volto lá na vista topo, tá? Na vista de superior. Eu vou habilitar a opção de mudar os ângulos aqui, os valores, né? Absoluto, ele zera tudo para mim. E eu quero agora que essa linha mova no eixo Y para baixo, ou seja, negativo, menos 5 centímetros. Então eu vou aqui no campo de Y e mudo para menos 5 e dou um Enter. Se vocês olharem aqui, ó, alçada, eu já tenho aquela leve inclinação. E agora sim, a gente vai fazer aquela extrusão de 7 centímetros para baixo. Tá? Volto então para a opção de Polygon. Vou selecionar aqui manualmente, ó, pressionando a tecla Ctrl, todas essas faces inferiores. Ó. Tá? Vou vir aqui na opção de Extrude, no Settings. Vou alterar o valor aqui para 7 centímetros. Tá? Como nós já mudamos o modo aqui para local normal, ele já permaneceu, ele herdou as configurações anteriores. Tá? Vou dar um OK. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma outra extrusão do restante, que é justamente a sarjeta. Ok? Então eu tenho aqui, ó, 45 no tamanho total. Se eu tenho 45, ó, tem 45 no total. Se eu tirar 15 centímetros, vou ficar com 30. Então a gente vai fazer uma extrusão a mais de 30. Então eu vou selecionar essas faces aqui da frente e vou clicar aqui no botão Extrude na opção de Settings. Vou mudar a opção aqui para 30. Então Enter. Confirmo. Aí, ó. Se vocês olharem aqui de lado, ó, quase lá. Tá? O que está faltando aqui, ó, para a gente terminar? A gente finalizar e já fazer as bordas aqui, os cantos arredondados. Tá faltando isso aqui, pessoal. Ó. Se eu tenho aqui, ó, 7 centímetros, né? E aqui na ponta eu tenho 10, ou seja, eu subi 3 centímetros para dar essa pequena inclinação aqui para a água escorrer justamente na nossa guia, ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou mudar a opção de Polygon para Edge, seleciono uma linha, clico aqui na opção de Loop, ele seleciona todas as linhas, e aqui, nesse caso aqui, eu posso fazer diretamente na viewport de perspectiva, só que agora utilizando o eixo Z, tá para cima. Vou vir aqui no campo do Z, ó, tá 3, dou Enter. Tá? Se vocês olharem aqui, a nossa guia de lado, é justamente aquele desenho lá que nós temos aqui. Esse aqui tá invertido, né? Mas vamos lá.
E agora a gente vai fazer rebaixo que nós precisamos ali no rumo da garagem, tá? E depois a gente vem arredondando os cantos. Então, vamos lá. Para fazer o rebaixo, pessoal, é bem rápido, bem fácil, bem rápido, desde que você tenha modelado dessa forma, tá? Que a sua malha, a sua modelagem tenha ficado dessa forma aqui, ok? Então eu vou trocar aqui de Edge para Vertex. Eu vou selecionar, ó, somente esses dois vértices daqui, lá de dentro aqui, ó. E vou selecionar também esses dois vértices do lado direito, tá? Somente onde vai entrar a garagem. Show? Vou clicar com o botão direito em cima do mover. E aqui, pessoal, perdão, aqui não precisa questão do mover. Eu vou direto aqui, ó. Tá? Eu vou rebaixar 10 centímetros. Bom, então vou colocar aqui, ó, menos 10 e vou dar um enter. Tá? Ela já fez o rebaixo para mim. Vou cancelar a seleção. Vou selecionar a nossa calçada. Vou habilitar a opção de vértex e vou fazer a mesma coisa, ó, com esse vértex e também com esse vértex. Tá? Ó, vou vir aqui no campo do Z. Como eu já selecionei esses dois vértices, vou digitar aqui, ó, menos 10 e dar enter. Pronto. Aí, a nossa entrada da garagem perfeitamente rebaixada. E agora a gente vai fazer justamente aquele arredondado que nós vimos aqui na referência. É esse aqui e esse de cima aqui da guia. Então, vamos lá. Para fazer esses dois arredondados é muito simples. Tá? Vou selecionar aqui a nossa calçada de sarjeta. Vou selecionar a opção de Edge. Vou clicar aqui nessa linha. Vou pressionar Ctrl, clicar na linha de baixo e vou clicar também na opção de Loop. Selecionar todo o meu segmento até lá do outro lado. Como eu já tenho agora essas duas linhas selecionadas, eu vou vir aqui na opção, ó, de chanfro aqui do próprio barra de ferramenta lateral direita de vocês. Ó. Eu vou clicar também na opção de Settings. Por quê? Ó? Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, que conforme eu vou fazendo esse arredondamento aqui, eu tenho que habilitar uma opção de suavizar justamente essa curva, tá? Quanto que vai ser essa curva? Ela vai ter 2 centímetros, tá? Quantos segmentos que eu vou ter nessa curva? Vou colocar 5. Tá? Uma curva bem suave. E eu vou tentar aproximar aqui o máximo que eu puder para poder fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar nessa opção aqui, ó, ele vai suavizar. Não sei se vai dar para ver de vocês, mas quando eu habilito, ele suaviza a minha curva, ok? Vou confirmar aqui, vou desabilitar e tá feito a nossa calçada com a nossa guia. E agora, para arrematar, a gente vai fazer a nossa rua aqui para lá. Vamos lá. Ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir aqui no painel Create, vou clicar aqui em Line, a opção de três eixos, né? O Snap. Vou desenhar uma linha daqui até aqui. Vou dar o botão direito, né? Clicar no botão direito e já vou colocar aqui o nome, ó, de rua. Vou utilizar o mesmo recurso que nós utilizamos lá no início para poder fazer a nossa guia sarjeta. Vou dar o Extrude. Só que agora, ao invés de 15 centímetros, eu vou descer 10 centímetros, ó, menos 10. Converto esse objeto com o botão direito, ó, Convert to Table Poly. Eu posso até desabilitar agora o nosso Snap. Agora eu vou selecionar, ó, todo o nosso segmento aqui da rua com um polígono e vou habilitar a opção de Extrude. Tá? Mudo isso aqui para local normal. Coloco aqui a opção, um valor, né, do tamanho dessa rua. Vou colocar ela com 9 metros. Tá bom? No caso aqui nós estamos trabalhando em centímetros, 900 centímetros. Dou Enter. Aí, ó. Vou desabilitar. E pronto, pessoal. Tá feito aí nossa calçada com a guia e a sarjeta obedecendo certinho o nosso projeto. E agora a gente vai copiar isso aqui
lá para o nosso projeto. Fechou? Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.